Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu vou trazer aqui para os senhores hoje alguns apontamentos acerca da diferença entre erro de tipo e erro de proibição. De início, eu já gostaria de pedir aos senhores que se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos, para que os senhores também compartilhem esse vídeo com algum amigo que está se preparando para o exame de ordem. E gostaria de pedir aos senhores também que comentassem aqui alguns temas que os senhores gostariam que a gente trouxesse nos próximos vídeos para explicar de forma simples, direta e prática, né? A nossa ideia aqui é fazer com que os senhores entendam o conceito a ponto de acertar a questão. Aprofundamento os senhores vão fazer depois que passarem no exame de ordem, numa pós-graduação, numa especialização da vida, ok? Meu nome é Lúcio, sou advogado criminalista, atuo aqui em São José do Rio Preto e região, atuo preponderantemente no rito do Tribunal do Júri, e a ideia do canal aqui, nessa parceria com o AMGL, é trazer alguns temas de direito penal da parte geral, de forma simples, descomplicada, prática, direta, para que os senhores consigam resolver questões, tá bom? Geralmente, os temas que são abordados na primeira fase da OAB também são explorados na segunda fase, porém de uma forma um pouco mais aprofundada. Aqui, a título de preparação para a primeira fase, nossa ideia é trazer o conceito de forma simples, superficial e suficiente para acertar questões de primeira fase. De início, os senhores têm que entender a diferença entre os conceitos. O erro de tipo, de forma simples, desburocratizada e sem nenhum tipo de juridiquês, acontece quando o cidadão ele acredita que está cometendo, que está praticando uma conduta e, na verdade, está praticando outra conduta. O erro de tipo, ele acontece quando eu acho que estou fazendo uma coisa e estou fazendo outra. Imagine o seguinte exemplo. Um amigo me pede para trazer de uma cidade vizinha para Rio Preto um medicamento. Ele fala para mim, meu amigo, faz esse favor, leva esse medicamento e entrega em determinado lugar para mim. Me entrega, eu acreditando que aquilo seja de fato um medicamento, uma substância lícita, transporta essa substância de um lugar para o outro. No meio do caminho, sou abordado pela fiscalização e a polícia militar verifica que aquela substância que eu acreditava que era lícita era, na verdade, uma substância ilícita ou algum tipo de droga. Nesse caso, eu vou ser preso em flagrante pelo porte de droga. Aí será apurado se será tráfico ou o crime de porte para uso. Porém, sem entrar nesse mérito, eu acreditava inicialmente que eu estava fazendo uma coisa, na verdade eu estava fazendo outra. Esse é o erro de tipo. Já o erro de proibição é quando eu faço uma determinada situação, eu executo uma determinada conduta, acreditando que aquela conduta não seja crime. Imagine o seguinte exemplo. Um cidadão casa, vai morar junto com uma mulher, uma moça, uma criança, né, um adolescente menor de 14 anos. Na cabeça dele, ele não sabe, digamos, nesse exemplo específico, que é crime ter conjunção carnal de qualquer natureza com uma pessoa menor de 14 anos. Nesse caso, ele está cometendo o crime de estupro de vulnerável, mesmo com o consentimento da pessoa. Porém, ele não sabe que aquela prática é um crime. Então, é basicamente isso. Quando a gente fala de erro de tipo, eu faço uma coisa acreditando que eu estou fazendo outra. Quando a gente fala de erro de proibição, eu faço uma coisa sabendo o que eu estou fazendo, porém eu não sei que aquilo é um crime. Eu vou trazer uma questão prática aqui que foi cobrada no exame 22 da OAB. Os senhores vão entender exatamente como é simples a aplicabilidade desses conceitos na prova. Pode parecer do jeito que eu estou trazendo aqui muito simples. É só isso? Porque às vezes a pessoa quer complicar demais, quer aprofundar demais. E para efeitos de primeira fase da OAB, essas informações que eu trouxe para os senhores são suficientes.
Olha o exemplo que eu vou trazer para os senhores aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui para os senhores terem essa noção, ok? Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas que acredita ser de remédios, sem ter conhecimento que essas, na verdade, continham cloridrato de cocaína em seu interior. Por outro lado, José transportava em seu veículo 50 gramas de cannabis sativa, maconha, pois acreditava que poderia ter pequena quantidade do material em sua posse para fins medicinais. Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão das drogas, denunciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tony e José deverá alegar em favor dos clientes, respectivamente, a ocorrência de erro de tipo e erro de proibição. Eu já deixei assinalado aqui para não tomar muito tempo, mas eu vou explicar para os senhores. O que está acontecendo basicamente nessa questão? Tony está transportando cocaína, acreditando que está transportando remédios. Ou seja, ele acha que está fazendo uma coisa quando na verdade está fazendo outra. Erro de tipo. Já José está transportando cocaína, sabendo que está transportando maconha, na verdade, né? No exemplo do José, ele está trazendo maconha, está transportando maconha, sabendo o que está fazendo, porém acredita que essa prática não configure crime. Então, é bem simples a aplicabilidade desses conceitos em prova. Se a gente for pegar uma doutrina do Nutt, uma doutrina do Dr. Auri, a gente vai aprofundar ali muitos conceitos, cada um se bifurca ali, faz 7, 8 conceitos de cada um. Porém, para efeitos de prova, para efeitos de exame da OAB primeira fase, essas informações que eu estou trazendo para os senhores são plenamente suficientes para que os senhores acertem a questão. Agora, os senhores têm que fazer mais e mais questões. Eu peguei um exemplo aqui de uma questão que foi ipsis literis a explicação que eu trouxe para os senhores. Porém, tem algumas que têm alguma complicaçãozinha, algum conceito. Porém, se os senhores entenderem um raciocínio, os senhores conseguem resolver. Resumindo e recapitulando, o erro de tipo, ele se aplica quando o cidadão faz uma coisa acreditando que está fazendo outra. Transporta cocaína acreditando que está transportando remédio, por exemplo. Já no erro de proibição, o cidadão transporta a droga sabendo que está transportando droga, porém ele acredita que, pela ínfima quantidade, aquela conduta não seja crime. Aqui a título de exemplo, de forma bem superficial, ok? Espero que os senhores tenham entendido. Uma boa preparação a todos e até a próxima.